né, que está reclamando sobre o conteúdo das minhas matérias. Diz ele aqui, ao a ler os textos e assistir os vídeos do seu site, né, algumas questões me pareceram muito preocupantes. O site se dedica de forma unilateral a criticar tudo o que compreende como esquerdismo, incluindo aborto, eutanásia e homossexualismo. Então, em primeiro lugar aqui, seu Bertone, é o seguinte, o senhor algum dia já escreveu com o vermelho.org para reclamar que eles criticam unilateralmente tudo que se compreende como direitismo? Não. Então quer dizer que no Brasil já se tornou normal você ter milhares de sites de esquerda que criticam a direita. Tem um de direita que critica a esquerda. Isso é muito preocupante, o homem está muito preocupado, né? No que diz respeito ao Olavo de Carvalho, é estarrecedor vê-lo defender alguém como o pastor Silas Malafaia. O que quer dizer o seguinte, o pastor Silas Malafaia só pode ser atacado, ele não pode ser defendido, né? Isso quer dizer que a imprensa inteira tem que ser unânime, descer o cacete unanimemente no sujeito, e ninguém pode dizer uma palavrinha a favor dele, mesmo em casos onde ele esteja manifestamente correto, como nesta acusação espúria e boboca, aliás, que um promotor fez a ele, de que, ao dizer que a Igreja Católica tinha que cair de pau naqueles que, vamos dizer, que fazem chacota do cristianismo, né? O promotor entendeu que cair de pau significa agredir fisicamente, quer dizer, fazendo de conta que não entende. Quer dizer, eu não posso defender o Silas Malafaia nem neste ponto. Isso não quer dizer que o Silas Malafaia esteja certo em tudo, ou que não mereça ser criticado sobre certos aspectos, mas toda pessoa que pode ser criticada publicamente também tem de poder ser defendido, ou você não sabe disso? Parece que ele se escandaliza de que não haja uma unanimidade total, né? E ainda reclama de que nós falamos mal unilateralmente. Quer dizer que falar mal unilateralmente do pastor Silas Malafaia está certo, né? Ora, pensa um pouco, rapaz, volta para a escola, vai aprender, né? Daí diz isso, ou pior ainda, afirmar num de seus artigos a idoneidade de Francisco Franco. Eu digo, olha meu filho, vai estudar. Você estude a vida pessoal dos famosos ditadores de direita, como Francisco Franco, o Pinochet, ou o Castelo Branco, o Médici. Dá uma olhada na conduta pessoal deles e depois compara com a conduta pessoal desses que você adora, que você é um puxa-saco de Fidel Castro, de Mao Tse Tung, essa coisa. Vai ver, Mao Tse Tung era um estuprador de meninos e meninas, né? Stalin a mesma coisa. E aqueles que não aceitavam ir para a cama com Mao Tse Tung morriam. Dá uma olhada na conduta pessoal e vê. Quer dizer, eu não sou nenhum puxa-saco de Francisco Franco, mas, olha, desse ponto de vista, pelo menos do ponto de vista da moralidade pessoal, não há comparação possível. Agora, Francisco Franco também não pode ser defendido nem nos pontos onde ele é obviamente melhor que os outros. Tem que ser a crítica unilateral. Ou seja, a unilateralidade de esquerda deve predominar e não pode ser contestada nem num pequeno site da internet. É isso que você pensa, seu Bertone. Quer dizer, é isso que você transmite aos seus alunos? Né? Quer dizer que a idoneidade, a honestidade consiste na unilateralidade da esquerda, que não pode ser contestada, não pode ser desafiada jamais. Quer dizer, é esta a história que você ensina para eles, ó rapaz, o desgraçado. Tá certo? Daí disse a ele, ora, isso é ele escreve errado pra caramba, é um analfabeto, isso é deixa de levar em consideração a memória traumática que a sociedade espanhola guarda da ditadura franquista, chegando a manifestar seu protesto contra uma das instituições que mais apoiou a Igreja Católica quando da última visita do Papa àquele país. A sociedade espanhola ainda é maciçamente católica, e quem protestou foi lá meia dúzia de organização de esquerda. Ou você não é capaz de comparar, ou você acha que qualquer gritaria de esquerda representa a sociedade espanhola? Pois você, esquerdista, é um especialista nisso, e usurpar a voz dos outros. Né? Você organiza lá 5 ONGs, né? Paga com o dinheiro do Jorge Soros, faz um barulho e diz, isto é a sociedade civil. Aí vocês fazem isso o tempo todo. Daí, como historiador, você não é historiador coisíssima nenhuma, você é um professor de história, você não escreveu nenhuma obra historiográfica que mereça atenção, você é incapaz de escrever a história de um time de futebol. Né? Como historiador, não posso deixar de notar outras absurdidades históricas, como na afirmação de Olavo de Carvalho, de que houve mais distribuição de renda na ditadura militar brasileira do que em anos recentes. Você estudou as estatísticas da época e de hoje? Não, não estudou. Então, o que o sujeito faz é o seguinte, é típica reação de esquerdista. Quando ele vê uma coisa que o desagrada, ele expressa, né, a sua perplexidade, o seu escândalo, o seu espanto. E ele fica tão espantado que ele não precisa argumentar contra o outro. É assim,
você expressa o seu espanto de maneira a dar a impressão de que o que você está falando é tão óbvio que não pode ser discutido. Porque se começar a discutir, você vai se dar muito mal. Então você chega e diz, é muito preocupante, estou aqui chocado, né? Ora, você está, como é que diz, fazendo teatro. Você não é capaz de discutir comigo, mas nem 5 minutos, rapaz. Eu, como historiador, você não é historiador merda nenhuma, porra. E... Olha aqui, eu não sou historiador profissional, mas eu pelo menos participei da equipe de uma obra monumental sobre o Exército na História do Brasil, em 3 volumes, né, publicada pela Biblioteca do Exército. Então eu tenho alguma obra historiográfica da qual, como diria o Lula, eu posso me gambar. E você? Você escreveu a história de uma escola de samba, rapaz? Então aqui, maior ainda, silenciar sobre a participação da sociedade no governo Goulart. Participação da sociedade no governo Goulart? Eu sei que a sociedade brasileira está assim, em peso. Saiu às ruas na maior manifestação pública que já houve, para pedir a derrubada do governo Goulart e apoiar o golpe militar. Isso aconteceu, ou você não sabe, você não é capaz sequer de consultar a mídia da época, rapaz. E se você pegar manifestações como as diretas já, foi fichinha perto do que aconteceu na época. Vai estudar um pouco, rapaz. Em termos recentes, os colunistas, nas propostas de reforma agrária e educacional que foram podadas pelo golpe. Reforma educacional, olha, eu conheço, por exemplo, a história da Universidade de Brasília. E se não fosse depois entrar o professor Azevedo lá para botar ordem na putaria que os caras tinham arrumado, essa universidade já nem existiria mais. Os colunistas parecem ignorar completamente os efeitos da crise econômica nos países ricos, como o aumento do desemprego. Como? Nós falamos disso o tempo todo. Né? E a crise econômica foi causada por gente como você. Foi causada por esse pessoal que sobe no governo e quer legislar e controlar tudo. E criaram leis que forçavam os bancos a emprestar dinheiro a quem não podia pagar. E fizeram isso porque isto foi um plano esquerdista concebido por discípulos do Saul Alinsky já na década de 50, com a ideia de que se você forçasse, né, a Previdência Social e os bancos a conceder mais direitos do que estavam concedendo na época, haveria a destruição, quer dizer, a Previdência Social ia ruir, os bancos iam ruir, ia criar uma crise econômica. Essa crise foi inteirinha montada por gente de esquerda. Você nunca ouviu falar na estratégia Cloward Piven, você nunca leu isso aí, você não sabe nada a respeito, moleque. Moleque mesmo, menino analfabeto. E vem se meter com professor, que é isso? Ser professor da Universidade do Brasil não significa nada, porra. Né? O site silencia grosseiramente sobre os problemas da concentração de renda no capitalismo. Concentração de renda no capitalismo? Faz favor, porra. Concentração de renda existiu na União Soviética, existiu na China, porra. Na China tem até hoje, Quer dizer, porque o Partido Comunista concentra a renda na sua mão. Quer dizer, concentração de renda supõe que você tem uma autoridade, tá certo, que controla a economia. Tá certo? E daí, só quem tem acesso ao governo, só os amiguinhos do governo é que se beneficiam disso. E isso é exatamente o que vocês esquerdistas fazem, porra. Você pega o anuário da Heritage Foundation, que é o índice de liberdade econômica no mundo, e você vê, compare lá os números. São números oficiais da ONU e de outras instituições que mostram para você onde tem melhor distribuição de renda é nos países capitalistas, não nos socialistas. Nos socialistas não tem distribuição de renda nenhuma, tem trabalho escravo. Ou você não sabe disso? Agora ele fala isso como se fosse uma coisa que não precisa ser discutida, não precisa nem ser provada, é autoprobante, né? Também é curioso que os artigos sobre a América Latina têm como preocupação central fazer apologia das ditaduras militares que graçaram no continente, minimizando o impacto sobre suas vítimas quando comparado ao stalinismo e ao maoísmo. Como minimizar? O impacto foi menor, foi incomparavelmente menor. Você não vai poder comparar um Pinochet, e muito menos os nossos ditadores militares, ao Fidel Castro, tá certo? Ou a qualquer ditador de esquerda no mundo. Não é que nós estamos minimizando, nós estamos dando os números que estão registrados historicamente ou você não sabe? Você vai querer comparar as 3 mil vítimas do Chile, do governo Pinochet no Chile, com os 70 milhões da União Soviética, os 70 milhões da China? Você vai querer comparar? Sou eu que estou minimizando? Quer dizer, eu que estou fazendo o número 3 mil ser menor do que 70 milhões? Ou você não aprendeu aritmética? Como minimizar? É questão de ter um pouco de senso das proporções, seu idiota, vagabundo, palpiteiro do caralho. Vai lá enganar seus alunos, a mim não.
Em um dos seus programas, o Olavo fala da visão ideológica, que ele define como abordar um assunto defendendo apenas o lado que interessa à pessoa, chamando a atenção para os problemas advindos desse tipo de abordagem. Ao que eu pergunto, essa crítica não deveria ser aplicada ao próprio site, seu colunista, e a forma como as matérias são selecionadas e redigidas? Olha aqui, primeiro, o site foi feito para compensar a hegemonia esquerdista. Então nós não temos, vamos dizer, que dar aos esquerdistas, no nosso pequeno site, a chance que eles não nos dão na Folha de São Paulo, no Estadão, no Globo, em parte alguma. Então o que nós estamos tentando é criar, vamos dizer, pelo efeito de contraste, um pouco, um mínimo de equilíbrio nessa discussão. Então, se todos os sites repartissem o seu espaço, né, dando espaço para todas as vozes, para todas as modalidades de pensamento ideológico, então sim, nós faríamos o mesmo, mas não tem sentido. Se o nosso site é feito justamente para formar um contraste e criar, vamos dizer, o mínimo de equilíbrio indispensável, o mínimo de confrontação indispensável, então é claro que a sua crítica não é procedente. Ademais, você está confundindo duas coisas. O pensamento ideológico não se define por defender um lado. Todo mundo defende um lado. Não é este o problema. O problema da abordagem ideológica é que ela proíbe, ela veta a possibilidade de você levantar outras perspectivas. Não necessariamente perspectivas que se opõem a ela politicamente. Porque o simples fato de você equacionar a questão nesse tema, tem aqui uma direita e tem aqui uma esquerda e tem que ter os dois lados. Isso aí, cientificamente, é bobagem. Quer dizer, a confrontação de ideologias opostas não tem nada a ver com a confrontação de várias hipóteses científicas. Ou você confunde as duas coisas. Você está confundindo, vamos dizer, a simples, vamos dizer, honestidade num debate político, que é dar voz, direito de voz a todas as facções, com a confrontação científica de hipóteses, que é do que eu estava falando. Mas esse indivíduo ele não imagina que isso possa existir. Ou seja, aonde você estudou história, moleque?